A paz do Senhor, queridos, mais uma vez, como prometi, estamos aqui de novo com o nosso querido amado irmão Sóstenes, que é um dos nossos professores da Escola Teológica da Assembleia de Deus em Abreu e Lima. E, como também prometi, vamos comentar também a lição de número 4, cujo título é Adoração como cumprimento da vontade de Deus. Que coisa maravilhosa! Sóstenes, a gente já percebe que adorar a Deus é também um cumprimento, podemos dizer assim que adorar a Deus seria também um ato de obediência. O homem foi feito para adorar, ou seja, quando eu não adoro a Deus, eu estou sendo desobediente a Deus. A Bíblia diz que tudo que tem fôlego deve prestar, o devido louvor, adoração a Deus, e presta inclusive a adoração a Deus. Eu acredito sim que o homem foi criado nessa intenção também de ser um grande adorador a Deus, em todos os sentidos. Entendo. Não só através da verbalização, das suas palavras, mas dos seus atos. Então, quando nós vemos hoje uma geração como essa, pós-moderna, uma geração meio despreocupada com aquilo que a Bíblia diz, com aquilo que a Palavra de Deus diz e fala sobre Deus e sobre o culto a Deus, quando há essa despreocupação quanto a essa aproximação de Deus, obviamente isso torna o homem cada vez mais afastado desta vontade de Deus, não é isso? O desleixo afasta de absolutamente todos os compromissos, Exato. inclusive os espirituais. Exato. Então, todas as vezes que as pessoas se demonstram estar desleixadas, despreocupadas, com nenhum ou pouco interesse espiritual, logicamente elas estão se distanciando de Deus. Não que Deus as queira distantes, mas elas caminham por próprios caminhos, própria vontade, e vão alargando o seu caminho e vão se distanciando da vontade do Senhor. Certamente. Podemos ver até jovens agora, por exemplo, que estão nos assistindo. Acredito que, de fato, no meio acadêmico, por exemplo, nas universidades e em alguns outros lugares, talvez nas conversas de corredores, nas conversas entre os jovens, cristãos ou não cristãos, principalmente aqueles que não são evangélicos, talvez não há tanta preocupação com essa questão da adoração. Se pensa em tanta coisa, se pensa em tantos afazeres do dia a dia, que essa responsabilidade do homem como criado para adorar, não, eu fui criado, para me divertir, eu fui criado para ter prazer, eu fui criado para... essa perspectiva hoje em dia extremamente hedonista. Eu inclusive já ouvi um pregador conceituado dizer que o homem não foi criado para adorar, foi para governar, para subjugar a criação. Mas não é bem assim que nós percebemos com base em toda a história bíblica, todos os relatos bíblicos. Com que propósito Deus teria de lançar o homem sobre a terra apenas para subjugá-la, quando todo tipo de criação, toda espécie da criação adora a Deus de alguma maneira? Exato. O homem não está isento disso. O homem é sim, inclusive, é o que das criaturas que mais consegue expressar, que mais tem a condição para expressar aquilo que está fazendo, porque ele é o único racional. Sim. E ele faz porque pensa que daquela maneira é correto atuar. Agora, assim, a nossa vida, inclusive no âmbito espiritual, é constituída de prioridades. Exato. É até provável que alguém esteja envolvido no serviço eclesiástico e não tenha estabelecido como prioridade da sua vida a adoração a Deus. Sim. Às vezes tem estabelecido um cumprimento de determinadas tarefas, o alcance de determinados objetivos eclesiásticos, institucionais, e aos poucos vai deixando de lado, vai atuando em detrimento à verdadeira e genuína adoração a Deus. E talvez as coisas deem certo administrativamente, talvez as coisas deem certo porque os objetivos são alcançados,
mas interiormente está havendo um grande desgaste. E nós somos alertados sobre a possibilidade desse desgaste com a lição de hoje, né? Sim, certamente. Vamos lá, né? Fala de um personagem. A lição está baseada em Gênesis capítulo 12, versículo do 1 ao 8. E obviamente está falando sobre Abraão. Aí aqui diz Abraão. O outro Abraão. O outro Abraão. Não a minha pessoa, é o primeiro, né? O patriarca. Abraão, ele diz aqui, a partir de um homem, o cumprimento do plano de Deus para todas as famílias da terra. E aí entra essa questão da adoração como cumprimento da vontade de Deus. Podemos dizer que através de Abraão, que é justamente o patriarca da nação judaica, Deus já dá assim, sinais claros da responsabilidade do homem em adorá-lo. Deus já começa a partir de Abraão já a disseminar essa ideia que ele tem com relação à adoração, com relação ao culto a ele, à busca dele, né? Essa questão da exclusividade ao Deus do seu povo. A chamada de Abraão revela o propósito que Deus tem de se revelar, de se demonstrar, né? Apresentar a toda a humanidade. Deus havia feito uma promessa a Adão e Eva. Sim. Tinha o interesse de cumpri-la, mas para que a promessa fosse materializada, fazia necessário que determinadas ou algumas pessoas prestassem atenção, atentassem para a vontade de Deus. E a promessa de Deus de um redentor, de um homem, da semente de mulher, que iria atuar contra a semente do mal, precisava ser cumprida através de uma família. E Deus escolheu exatamente aquela família descendente ali de Sem. Deus viu em Abraão algum anseio, uma sede por conhecê-lo mais, e Deus se revelou mais àquele homem. Deus o escolheu como um referencial para toda a posteridade. Escolheu como um referencial a partir do seu dia a dia, das suas práticas, a partir de como Abraão assimilava os dizeres de Deus, as promessas de Deus, a vontade de Deus. Abraão teve essa capacidade. Deus falava e ele entendia. Ele interpretava muito bem. E à medida que ia interpretando, ele ia obedecendo. Exatamente. Muito bem. E aqui o comentarista ele já vai tratando, e parece que ele divide bem esta lição, como se fosse uma continuidade da adoração de Abraão no que se refere à questão de Isaac. Ele vem aqui, Isaac, quem espera a vontade de Deus recebe a melhor parte. Podemos dizer que, será que o Isaac seria um resultado da adoração de Abraão, daquela adoração exclusiva? Claro, Deus havia feito uma promessa que lhe daria um filho, o seu filho seria Isaac, e a gente percebe que uma coisa que eu quero colocar bem claro é que me parece que a adoração, Deus não estabelece a adoração como veículo de barganha. A gente percebe que ao mesmo tempo que Deus convoca Abraão para deixar a sua terra, inclusive Ur dos Caldeus era uma terra extremamente politeísta, né? Idólatra, quando manda deixar a sua terra, a sua parentela, provavelmente suas práticas daquele povo caldeu, para servir única e exclusivamente a Deus, consequentemente Deus faz promessas independentemente de qualquer coisa. Então, Abraão iria adorar a Deus, Deus tinha um propósito e um projeto na vida dele. Percebemos que no decorrer da vida de Abraão, que posteriormente foi chamado de Abraão, há altos e baixos, há momentos de adoração e há momentos de não adoração. Há momentos que Abraão sai de um lugar para o outro e ele erige um altar e presta o culto a Deus, como há momentos que Abraão, por exemplo, vai para o Egito e não adora a Deus, não presta culto a Deus, e lá no Egito não age assim. Porque Abraão passava por conflitos, né? Exato. Nós percebemos que há vários conflitos, e isso inclusive é relatado no próprio comentário da lição, entre o fazer a própria vontade e fazer a vontade de Deus. Abraão, ele tinha o querer, ele ainda tinha o seu querer,
ele ainda tinha as suas próprias vontades. Mas à medida que ele assimilava a vontade de Deus, ele ia reconhecendo que a vontade de Deus não é só soberana, mas também é a melhor. E escolher fazer a vontade de Deus é a melhor coisa. Exato. E Isaac é a expressão maior da adoração, do respeito, do zelo que Abraão tem por Deus e por tudo o que ele é e que ele faz. Porque Isaac é a revelação da obediência de Abraão. Nós, inclusive, encontramos o relato bíblico do momento em que Abraão desobedece e ele percebe o quanto é danoso desobedecer. Mas novamente no caminho correto, novamente agora humilhado, prostrado diante de Deus, ele percebe que essa genuína vontade do Senhor, ela se apresenta sempre como muito boa e como o verdadeiro caminho a ser trilhado. E Deus não barganha, e até respondo a sua pergunta inicial. Deus não barganha porque Ele é Senhor. Sim. O soberano, ele não tem a necessidade de barganhar. Exato. A barganha seria uma espécie de negociação, e às vezes até uma negociação bem extrema, bem apelativa. Os homens fazem isso porque são débeis, são frágeis, mas Deus é forte, é soberano, e além de tudo, Ele é onisciente e onipotente. Ele sabe todas as coisas, vislumbra tudo, passado, presente, futuro. Ele está acima do tempo, Ele é o inventor do tempo, Ele é o Senhor do tempo, e Ele também pode realizar todas as coisas. O anjo pergunta a Maria: há impossíveis para Deus? Quando ela aparenta duvidar de que engravidaria e que seria uma obra do Espírito Santo. Será que há impossíveis? Não há impossíveis. E nós vemos essas manifestações do grande trabalhar de Deus, inclusive na vida de Abraão. Muito bem. E nós percebemos que quando Deus chega para Abraão e o convida para fora da tenda, que diz quantas estrelas aqui pode contar, né? Já faltava um ano ali para Isaac nascer, na realidade ali Abraão já tinha passado por muitos anos, mais de 2 décadas de adversidade, de altos e baixos, e a Bíblia diz que quando Deus fala para Abraão, ao Abraão, olha, se tu podes contar as estrelas, assim será a tua descendência. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus, e aquilo foi imputado, acreditado na conta dele como justiça. Muito bem, mas aqui no terceiro tópico ele vai falar como posso saber se estou fazendo a vontade de Deus e por isso adorando-o. E aqui ele vai usar uma parábola dos 2 filhos, lá em Mateus capítulo 21, versículo 28 ao 32. O comentarista ele sai desse contexto de Abraão e de Isaac, né, que inclusive está na lição, no texto bíblico, da lição bíblica em classe, e da leitura bíblica em classe, perdão. E aí ele entra nessa questão, como é que podemos aqui inserir essa questão desses 2 filhos da parábola lá do capítulo 21 de Mateus? Bem, nós encontramos um pai que necessita da ajuda, né, de filhos, da presença deles no campo, na realização de determinada atividade, e um deles expressa livremente que vai realizar a tarefa, mas não o faz. Na hora H, na chamada, ele não vai. E aquele que apresenta uma certa resistência, ele depois, arrependido, ele obedece ao seu pai, faz a vontade do seu pai. Nós percebemos um pai amoroso, um pai que não impõe, na verdade ele solicita aos filhos, um pai que não passa em rosto absolutamente nada, ele não repreende severamente aquele que diz que não vai fazer, ele não diz, você não vai, mas eu faço tanto por você. Ele compreende a atitude daquele filho, embora não goste, mas ele respeita a atitude, e também conhece muito bem aquele outro que diz que vai atuar. Mas o certo é que há muitos hoje que dão a demonstração imediata de que são obedientes ou que querem obedecer, mas logo esmorecem. Poucos segundos após fazerem um pacto com Deus, eles já demonstram que estão arrependidos daquele pacto.
eles já demonstram que não tem um pingo de interesse em trabalhar. E o trabalho aqui é aquele trabalho árduo da obediência. E tem aquele outro que, embora expresse de pronto que não quer, mas ele permite a atuação do arrependimento. Nós sabemos que no campo espiritual é o Espírito Santo de Deus, o único que tem a capacidade de convencer o homem e de fazê-lo se arrepender. E aquele se arrepende, percebe a bondade do Pai, o amor do Pai, as condições favoráveis em que vive e se entrega. Hoje nós devemos tomar o exemplo daquele, não daquele que diz sim de primeira, mas daquele que reflete, percebe que deve obedecer e o faz de coração. Agora, logicamente, qual seria o ideal? Dizer sim de primeira e pôr em prática. Mas nós sabemos que há muitos conflitos, né, no dia a dia. E fica o relato bíblico, fica aquela instrução de Jesus, inclusive dando a demonstração de como o Pai Eterno nos recebe e como Ele compreende a nossa situação. Exato. Que Ele poderia muito bem relegar ao esquecimento total aquele filho que de primeiro disse que não faria, mas Ele aceita inclusive o seu sacrifício, o seu trabalho. Ele poderia ter colocado um outro servo, mas descartado o filho e colocado um servo, mas não, mas Ele recebeu aquela atitude, aquele esforço. Deus sempre está pronto a nos receber o nosso esforço, desde que seja brotando do interior e brotando em pureza, né, de coração completo. Partindo desse pressuposto de que a adoração, como diz aqui o título, como cumprimento da vontade de Deus, logo essa vontade deve ser feita de maneira com prontidão e de coração. Apesar daquele ter dito que não o faria, mas o fez, realmente eu acredito que Deus ele está tanto preocupado com a nossa intenção como o nosso fazer. E é uma coisa interessante que a gente percebe que a sabedoria, na perspectiva judaica, é aquela ideia do saber fazer. Não somente o conhecer, mas o conhecer e o saber fazer. É impressionante como nos nossos dias nós vemos muitos adoradores ou realizadores de obra teóricos. Pessoas que diriam, não, se fosse para mim, se eu estivesse ali eu faria assim, ou eu faria desse jeito, ou eu faria daquele jeito, ou eu obedeceria dessa maneira, eu conduziria algo dessa maneira, mas nunca nós vimos a prontidão de alguém para realizar, para executar, para fazer, para colocar, para materializar toda aquela teoria de obediência a Deus, de devoção a Deus. Então, às vezes a gente percebe que Deus ele solicita de nós muito mais do que aquela devoção teórica, aquela devoção extremamente filosófica, aquela devoção extremamente que está no campo das ideias. Deus quer que a gente pense e age nisso, vem agir. Porque muitas vezes as pessoas adquirem o conhecimento e acham que isso é tudo, né? Elas vivem num mundo limitado, permanecem sob aquelas limitações e não enxergam o que Deus vê de uma forma bem mais ampla. Quanto ao que você falou sobre a sabedoria, a melhor definição de sabedoria realmente é a devida aplicação do conhecimento. Exato. Né? De modo que, já com essa definição, nós percebemos que há uma grande diferença entre a sabedoria propriamente dita e o conhecimento. Exato. Às vezes, ser detentor de muito conhecimento ainda não é a garantia de um bom sucesso, né? Ou do sucesso, de um bom caminho, um bom futuro. Se faz necessário aplicar bem esse conhecimento que se adquire. E nós temos essa oportunidade, inclusive na própria igreja, de aplicar bem todos os conhecimentos que nós adquirimos. Porque todos os conhecimentos, desde que sejam conhecimentos sadios, eles são válidos para serem aplicados na expansão do reino de Deus e na obra do Senhor aqui na terra, para o trabalho aqui na igreja, de modo que nós podemos utilizar aquilo que nós adquirimos na faculdade ou na escola
nós podemos utilizar muito bem aquele conhecimento adquirido no convívio familiar, com as pessoas mais idosas, aquele conhecimento adquirido na rua, Sim. porque há muito do popular que é sábio, que é útil, e o conhecimento bíblico, as devidas instruções da Bíblia. Nós também precisamos ser sábios, nós devemos saber como aplicar esse conhecimento bíblico. Às vezes há aqueles que levantam tantas questões, tantas interrogações, tantas dúvidas sobre os outros e sobre si mesmos, que se veem desinteressados em continuar como adoradores a Deus. E o próprio texto sagrado se encarrega em dizer que o nosso culto, o nosso sacrifício, ele também é racional. E se é racional, envolve todo o pensamento, envolve a capacidade de tomar decisões, de ter ideias, de ser criativo, mas dentro do devido plano estabelecido por Deus. Amém. Graças a Deus. Então que possamos refletir, você professor, você querido internauta, você jovem, realmente o tempo nosso aqui, geralmente nós estabelecemos um tempo mais curto, até porque o nosso objetivo é apenas trazer alguns insights, algumas ideias importantes para você professor, na próxima aula, poder realmente compartilhar desse ensinamento tão importante que temos que trabalhar na vida dos nossos jovens, nas nossas próprias vidas, que possamos realmente colocar essa questão da adoração e prática no dia a dia como uma filosofia de vida, como estilo de vida e como também um ato de culto a Deus. Então, que Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer a Sócrates mais uma vez. Se Deus quiser, em um outro momento poderemos contar. Eu que agradeço o convite, foi um grande prazer. Prazer é todo nosso. E se Deus permitir, estaremos na próxima semana com mais uma lição, mais um convidado aqui. A lição de número 5, se Deus assim permitir, na próxima semana. Que Deus abençoe a cada internauta. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos e com certeza Deus há de nos abençoar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.